Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, nós estaremos vendo versículo de número 37. Estaremos vendo até o versículo 40. Vamos encontrar? Amém. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Amém? Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vamos fazer uma oração neste momento? Eu tenho certeza que Deus, nesta noite, por bondade, estará conosco, nos ajudará, e nós estaremos pregando esta palavra para edificação da nossa fé. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos falar nessa noite sobre o Espírito Santo do Senhor. Amém? Quero convidar aqui o nosso irmão Espírito Domingos a fazer esta oração ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que continue nos abençoando, que continue falando conosco, e que nesta noite seja uma noite especial, onde a palavra do Senhor seja revelada aos nossos corações. Oraremos ao Senhor neste momento. Bendito Deus, querido Pai, Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai, por esta oportunidade tão especial, qual o Senhor tem preparado para nós, para que pudéssemos estar aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, para te servir, te adorar, fazer a tua vontade. Meu Deus, o Senhor tem reservado para nós este momento, onde nós iremos meditar na tua palavra, com o teu Filho, Senhor, o teu servo, ungido, Senhor, já tem preparado uma palavra para ministrar aos nossos corações. Meu Deus, eu te peço nesta hora, que o teu Espírito Santo, aquele que é o intérprete da palavra, ele possa estar revelando, Senhor, e falando conosco nesta noite de uma forma maravilhosa, usando o teu Filho, Senhor. Pai querido, nesta noite, Senhor, desvenda os nossos olhos, meu Deus, para que possamos ver, entender, compreender a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, abençoa os teus filhos, a tua igreja, que nesta noite está reunida, Senhor, para aprender a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, não deixe que nada, ninguém venha impedir nesta noite que a tua igreja seja abençoada, que a tua igreja receba a revelação dos céus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e por tudo nós já te agradecemos. Amém. Glorificado Senhor. Meus irmãos, nós lemos nesta noite o texto, e eu, meditando nele, eu sinto inspiração para comentar com os irmãos este assunto. No último dia, o grande dia da festa, Jesus coloca-se em pé e clama para o povo, dizendo assim: se alguém tem sede,
de água viva correrão de seu ventre. E isso ele estava dizendo do Espírito selado. Irmãos, ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo em alto e bom som para aquela multidão que estava ouvindo ele naquela noite ou naquela tarde. E ele pega o último dia da festa e ele diz bem forte: se alguém tem sede, pode vir. Quem quiser, não estava fazendo distinção de ninguém. Numa festa, irmãos, tem todo tipo de gente, porque nós convidamos para uma festa amigos, indiferente de credo, indiferente de posição social. Nós convidamos amigos para a nossa festa. Jesus estava numa festa e ele clama, ele interrompe a festa, ele passa a ser o alvo da atenção e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele estava falando que de dentro daqueles que fossem haveria de nascer dentro de si rios de água viva. Preste bem atenção nessa leitura. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus coloca-se em pé e clama dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Imagine, irmãos. Imagine. Vamos levar para um lado bem assim, natural da coisa, para um lado que ninguém vai pensar. Mas imagina que dentro de você vai nascer um rio. Aqui diz no plural: rios de água viva. E você vai começar a jorrar. Começar a jorrar. Aí as pessoas, eu acho que você vai: que conversa é essa? Dentro de nós, jorrando água, do nosso ventre. Água viva, água potável, água boa. O povo, que conversa é essa? O que esse Jesus está fazendo aqui? Eu acho que aquilo parou todo mundo e chama a atenção. Aí, isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque ainda não havia sido dado o Espírito Santo. Então Jesus está falando do Espírito que nós temos que receber. Para que isso aconteça, precisamos crer nele. E ele ainda fez uma indagação: aqueles que creem em mim, como diz a Escritura. Tem uma observação aí: aqueles que creem em mim, como diz o regulamento, porque isso aqui para nós não é outra coisa, é um regulamento. Eu tenho que andar segundo o regulamento. Se eu crer como diz a Escritura, então vai acontecer isso. O que é que vai acontecer?
cataratas de Foz do Iguaçu, e depois estende-se o grande rio Itaipu, né? O grande rio. Irmãos, quem já viu rios, muita água, vê que aquilo ali, irmãos, na água, você está vendo aquele mundo de água, você pensa que é um mar, mas não é, são rios. E aí eu comecei a ver, eu fui fazer uma visita às cataratas, e eu comecei a ver aquelas quedas d'água, véu de noivo, que coisa linda, irmãos. E dentro das cataratas tinha pessoas praticando esporte, lá embaixo, com botes, mais para baixo, onde a água é mais rasa, pessoas se alegrando e banhando. De lá de cima, da onde a gente pode contemplar, que é para os visitantes, os turistas olhar, pessoas fotografando, pessoas fazendo pose e tirando foto. Isso eu comecei a ver que água produz em nós alegria. Às vezes nós estamos estressados, cansados, fatigados. Pegamos aí, olha, vamos fazer o seguinte: vamos dar uma esticadinha num final de semana, um feriado, principalmente se for um feriado prolongado. Vamos descer para onde? Para onde? No mar. Todo irmão, todo mundo quer estar perto de onde tem água. Todo mundo quer estar perto de onde tem água. Vamos para a fugidinha, vamos para onde? Vamos para a piscina, vamos para um rio, vamos para o mar, vamos para uma cachoeira. Porque água, irmãos, água é bom. Estava conversando hoje no almoço e entramos no assunto sobre a evolução. A gente pensa que a teoria de Darwin, né, que o homem veio do macaco, o macaco foi evoluindo e tal, e chegou aqui essa macacada que está aqui hoje. Conversa, né? A Terra, irmãos, quando ela foi formada 100%. Hoje, a Terra está se deteriorando, a Terra está se desfigurando, e a Bíblia diz que esta Terra, com os seus elementos em chama, ardendo, se desfarão. Então tudo começou com 100% e não vai ficar a 200%, vai acabar. Nós começamos, a única coisa que nós, quando nascemos, nós só crescemos, mas a partir do momento que você nasce, você já começa a caminhar para a morte. Ninguém começa a caminhar para o começo. Quando ele nasceu, já estou caminhando para o fim. Uns vai até 80, outros vai até 70, outros vai só 10, outros vai só um dia. Mas começa a caminhar para o fim. E o que tem a ver com o que Jesus disse aqui? Jesus disse que rios de água viva correrão, nascerão do seu ventre. Ele está falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós produz em nós alegria, não só para nós, mas para nós distribuirmos, produz em nós satisfação, não só para nós, mas para nós distribuirmos. E ele diz: eu sou a fonte. Eu sou a fonte. E aonde está essa fonte? O livro de Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 1, diz que essa fonte está no trono de Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, 22. E o versículo 1.
e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É de lá que vem toda a satisfação, toda a alegria, todo o prazer de estar aqui, vem do trono de Deus. Irmãos, ninguém conseguirá ser feliz, ser um crente alegre, ser um crente satisfeito, se não tiver esta fonte jorrando dentro dele. É isso que Jesus estava querendo dizer. Olha, sem mim nada podereis fazer. Não adianta, vocês não vão conseguir ser feliz, ser alegre, ser satisfeito, ter certeza de vida eterna, falar dessa grandeza só com esta fonte. Sabe, irmãos? E eu começo a olhar para o rio e a água vai correndo. E de vez em quando a gente vê rios transbordando. E é muito bom, irmãos, quando nós, como terra que somos, deixar que o rio de Deus transborde em nós. Esta é a vontade do Senhor, que o rio transborde em nós. Ele não quer que nós ficamos com água pela metade. A água deste rio, que nasce em nós, tem que ser transbordante, tem que sair para fora, tem que produzir fruto. Vamos ler um pouco, amados, que esse rio, naquela época, transbordou. Quando Jesus disse isso, naquela época, o rio transbordou. Sabe onde? Numa cidade chamada Jerusalém. O rio transbordou. Irmãos, vocês já viram o rio quando transborda, o que ele faz? Nós estamos vendo. É época de chuva. Os telejornais estão nos mostrando catástrofe, tanta coisa. Os irmãos já viram que a água não respeita ninguém? Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de diferentes situações. Se a água chegou, meu amigo, corre ou então nade, porque a água não vai respeitar o limite que você impõe. E o que aconteceu em Jerusalém? Exatamente isso. O rio, a água foi tão forte que transbordou em Jerusalém. Vamos ler aqui em Atos, capítulo de número 1. Nós vamos andar um pouquinho no livro de Atos. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que você precisa valorizar este rio que existe em você. Porque se você não tiver este rio, é porque você não crê como diz a Escritura. Mas pastor, é muito simples esse rio fluir em mim. Eu não estou percebendo que de mim está saindo esse rio. Irmão, Jesus disse: se você crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão. Então o problema não está em Jesus, o problema não está no rio, o problema está em outra coisa. E agora vamos achar, você vai ter que procurar onde está o problema. Porque se Jesus falou, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Se ele falou, tem. Se ele falou, vai ter. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos firmes no céu, enquanto eles
dia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os irmãos começaram a observar uma coisa, que está se cumprindo, está o caminho para se cumprir, foi esse. Quando eles viram aquela cena, Jesus assunto aos céus, os varões de branco que lhes trouxeram a informação, anunciando que um dia ele volta, do jeito que ele foi, ele volta. Eles ficaram ali pasmados e com desejo de alguma coisa nova. Foram para o cenáculo, aonde habitavam os irmãos Tiago, Pedro, André, Filipe e todos mais, e eles estavam unânimes em oração. Estavam ali, amados, clamando, buscando que se cumprisse a promessa. Tem gente que entende, amados, que tudo que Jesus falou vai se cumprir e eu não preciso fazer mais nada. Olha, amado, eu quero dizer uma coisa para vocês, e é muito importante isso: o preço da salvação foi pago por Ele, e eu, para ser salvo, não preciso pagar nada, porque o único sacrifício que foi aceito diante de Deus para que o homem pudesse ser salvo foi o dele. Agora tem uma coisa, amados: para que eu possa receber promessas, para que eu possa receber dádivas ou presentes do Senhor, eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás, porque tem de monte para nós. Mas se eu ficar, se Ele quiser, Ele sabe o meu endereço, Ele sabe onde eu estou sentado no banco da igreja, Ele manda para mim. Olha bem o que os discípulos, os apóstolos foram fazer. Foram para o cenáculo. E a Bíblia diz que com algumas mulheres que estavam reunidos, todos perseveraram unanimemente em oração e súplica ao Senhor. E o que é que eles pediam? O que eles estavam pedindo? Eu entendo que eles estavam pedindo que as promessas do Senhor se cumprissem, porque eles já estavam ali impulsionados pelo desejo ardente de que a promessa do Senhor se cumprisse em suas vidas, envolvidos pelo medo, porque tem hora que o medo nos faz chegar mais perto de Deus, porque os romanos estavam perseguindo o povo, os cristãos, e eles, recolhidos no cenáculo, começaram a buscar. Depois de quantos dias acontece um grande milagre? 50 dias? De repente, amado, eles recebem a promessa, eles percebem que eles foram agora envolvidos pelo Espírito do Senhor. Jesus resolve cumprir a promessa para aquele que estava buscando. E eles envolvidos, agora cheios do Espírito Santo, começam a
Santo. Irmão, coisa boa é quando nós estamos desejosos. Eu preciso receber, eu quero receber. Esse dia eu saí com o meu netinho e ele falou assim: vô, me dá um ovo de papa. Aí eu falei assim: mas não chegou o dia ainda? Mas eu quero, vô, me dá um ovo de papa, vô. E eu falei: vai pedindo, que quando chegar no dia pode ser que você recebe. É claro que ele vai receber. Não tem jeito. Não tem jeito, ele vai receber. O tamanho do ovo não sei, mas ele vai receber. Agora sabe o que acontece, irmão? Eu orientei. Vai pedindo. Vai buscando. Irmão, qual é o nosso interesse? Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Quem deseja aqui nessa noite ser cheio do Espírito Santo? E se eu te convidar, olha, depois do culto nessa noite, nós vamos fazer uma busca do dom do Espírito Santo. Vamos ficar aqui até o dia clarear, ou melhor, até que a gente receba. Quem está disposto a ficar aqui comigo? Mas todo mundo queria ser cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, sabe o que acontece? Olha, eu vou perder o dia de serviço, mas eu vou ficar. Pastor, eu vou ligar para minha esposa, eu vou ligar para minha casa, é da pequena, eu vou ficar. E eles ficaram, irmãos. E estavam ali buscando. E só parou quando receberam. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, cumpre-se o dia de Pentecoste e eles agora são cheios do Espírito Santo. Meus amados, o grande rio encheu. E eu começo a perceber o horário tem que se avançar. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que crescem. Veja, meus irmãos, que quando nós estamos com esse rio transbordando, cheio, esse rio que está invadido pelas águas e agora começa a transbordar, ele vai fazer alguma coisa. Sabe o que esse rio fez? Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele começa a fazer um discurso. Olha, irmãos, você quer fazer alguma coisa para o Senhor? Deixa o rio fluir. Pastor, eu quero que aquilo que foi confiado em minha mão flua, cresça, dê certo. Irmão, deixa o rio fluir. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós batemos e parece que não vai. Irmão, se não for a força da água do rio do Espírito, ninguém vai ser comovido. É o Espírito Santo que vai trabalhar nos corações, que vai mexer com o sentimento e vai trazer o povo para buscar, para ser mais cheio, para ser revestido. Pedro, irmãos, a Bíblia diz que Pedro, no seu discurso, quase 3.000 almas se renderam. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Você sabe o que é 3.000 almas? Se render. Não é que as 3.000 almas estavam ouvindo. Eu acho que tinha mais de 3.000 almas ouvindo. Mas daquelas multidão, 3.000 se rendeu. E diz a Bíblia que foram batizados, se converteram de verdade. Isso, irmãos, só vai acontecer se nós deixarmos este rio fluir em nós. Eu preciso entender esse mistério. Eu quero ver a obra que o Senhor me confiou acontecer. Mas não é
e acompanhou na rua os discípulos por onde eles passavam. Havia uma tradição, eles criam que até a sombra de Pedro, por onde ele passava, curava. Eles criam que até a sombra de Pedro. Irmãos, imagine a unção que estava na vida de Pedro quando ele passava na rua. Dá para imaginar? Dá para imaginar você andar na rua assim? Ali o Pedro. Ele vinha ali o Pedro. E as pessoas falam: quem? O Pedro. Para todo mundo. Tem um enfermo lá dentro de casa. Pega com cama, com tudo. Põe aqui fora. Irmãos, aconteceu comigo. Não estou dizendo que eu estava igualzinho Pedro, mas aconteceu, sabe o quê? Eu fui pregar numa cidade chamada Águas Formosas, norte de Minas, divisa com a Bahia. E nós colocaram na frente, na avenida principal, bem ao lado do hospital, colocaram 2 caminhões de ré um com o outro, fizeram da carroceria um grande palanque, e aquela noite quente eu estava pregando, e estava cantando o pastor Jair, que já dorme no Senhor, e nós começamos a pregar, e do lado do hospital, o diretor do hospital colocou todos os leitos para fora, na varanda, para que eles pudessem ouvir a palavra. Sabe por quê, irmão? Porque eles criam que ali tinha a unção de Deus. Então eu começo a entender que eles fizeram isso com Pedro. Quando Pedro passava, eles criam: olha, se a sombra dele cumprir alguém aqui, é curado. É unção para lavar de leve. É unção para toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui, amados, capítulo de número 4. Agora, o versículo 4. O rio está transbordando. O rio está transbordando em Jerusalém. Você pode imaginar o que estava acontecendo em Jerusalém? Irmão, Jerusalém não é esse negócio monstruoso, não. É uma cidade que eu acho que aqui em Itaquera cabe umas 10 Jerusalém dentro. Cabe umas 10 Jerusalém. É pequeno, irmãos. Não vou dizer 10, mas pelo menos umas 5 Jerusalém cabe aqui dentro. Versículo 4 do capítulo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Pedro e João agora, quando Pedro abre a boca pela segunda vez para fazer um discurso, irmão, na primeira 3.000, na segunda quase 5.000. Sabe o que é isso, irmãos? O Espírito estava fluindo. Ele creu naquela palavra de Jesus. Ele creu. Eles buscaram. E Jesus cumpriu a sua palavra. Se nós nos interessarmos para Jesus, eu quero que essa palavra se cumpra em mim. E eu vou crer, como diz a Escritura. Eu vou buscar também. Irmão, com certeza, nós seremos tão cheios que por onde nós passarmos, a diferença vai acontecer. E a igreja, irmãos, continuava crescendo. A igreja, irmãos, estava num ritmo tão acelerado, o crescimento da igreja, que Satanás tenta. E se levanta. Sabe o que eu quero dizer para você? Que toda vez que você se dispor a buscar e a ser cheio de Deus, Satanás vai se levantar. Você só não pode desanimar. Você tem que perseverar e ir em frente, porque maior é o que está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás se levanta. Mas o rio de Deus que estava fluindo, estava transbordando em Jerusalém,
Mas o importante é olhar como está o nível da água, do rio do Espírito que flui de nós. Se estiver com um nível bom, transbordando, não, vai para cima. Surge esse tal de Saulo, e ele começa a perseguir a igreja. Qual foi o êxito que Paulo teve? Qual foi o êxito que ele teve? Não tinha outra saída, ou se converte ou morre. E Deus já tinha uma obra na vida daquele moço, e agora Deus já vai, o povo cheio, transbordando, já faz tudo o que tem que fazer. Irmão, quer ter vitória sobre os perseguidores da tua vida? Encha-se do Espírito Santo, dá lugar ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te envolver. Meu querido, deixa o Espírito Santo te envolver. É por aí, irmão. O caminho é esse, querido. Nós temos a receita na mão. Nós temos a receita na mão e ficamos, mas será que eu faço? Será que eu não faço? Irmão, vai perseverar em oração, vai buscar a direção, vai buscar a presença do Senhor, encha-se do Espírito. Aí sim, você vai ver, a igreja estava sendo perseguida e o perseguidor agora passa a ser perseguido. Aquele que veio para perseguir passa a ser agora igreja. Quer ver o teu inimigo se converter? Quer ver a coisa mudar na tua vida? Encha-se do Espírito, mas persevere. Irmão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não podemos voltar atrás. O que eu tenho observado é que muitos crentes, generalizando, nós crentes, quando o negócio está bom, nós nos empolgamos, nós estamos entusiasmados e fazemos a diferença, e vamos para cima, e pregamos, e tal. Mas quando vem a luta, quando vem a prova, quando surge uma dificuldade, espera um pouquinho. Mas quando nós estivermos com o rio transbordando, nível de água transbordante, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com Estevão. Mesmo no momento de ser apedrejado, mas ele tinha tanta água no Espírito, o rio transbordava dentro dele, que ele olhou ao céu e continuou a clamar. Então a luta, irmão, não é para você parar de clamar. Na luta é aí que você tem que clamar mais. Porque se Deus tiver um plano de te usar aqui, você vai continuar aqui. Mas se for o momento da tua vitória final, Deus vai se levantar do seu trono, vai se pôr em pé e receber o céu do céu. Mas para que isso aconteça, glorificar-se da verdade, tem que estar com litro de água calma. Glória a Deus. Aleluia. As águas, irmãos, começaram a atingir fronteiras. Jerusalém estava já inundada. Jerusalém já tinha transbordado. E agora começou a transbordar e a água esticasse e foi para Samaria. Aí eles enviam Pedro para lá para Samaria. Vai pregar. E quando inundou, transbordou em Samaria, vai para a Etiópia. Sabe o que acontece? Deus manda Filipe lá no caminho e encontra aquele africano e prega para ele.
A tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Meus amados, o horário tem se avançado, mas eu quero fazer uma oração nessa noite com vocês. Mas eu quero fazer uma oração comprometida com a verdade. Se você deseja que esse livro transborde em você, custe o que custar, fique em pé e nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. Vamos orar, vamos pedir: Senhor, manifesta-se. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa: essas águas transbordantes vai chegar em nós. Nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Nós vamos sair daqui incendiados, transbordando. E nós vamos ter vontade de parar alguém e falar para ele, pelo amor de Deus. Nós vamos ter vontade. Sabe quando nós éramos novos convertidos? Aquele primeiro amor, irmão. Quando eu era novo convertido, sabe, Marcelo? Eu entrava dentro do ônibus, eu pregava dentro do ônibus. Eu entrava no trem, eu pregava no trem. Na hora do almoço, eu pregava na Praça da Sé. Na hora que eu vinha vindo do serviço, eu tinha que atravessar ali o viaduto Santa Efigênia, eu pregava lá no Largo de São Bento. Sabe o que é isso, irmão? Estava incendiado. Por que eu não prego hoje? Mas hoje eu aprendi a ética, eu aprendi a homilia, eu aprendi que não é bem assim. Ei, querido, vamos voltar ao primeiro amor. Jesus precisa de homens, mulheres, jovens que queiram voltar a pregar. Nós precisamos voltar, é isso, a pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar aqui o nosso irmão Pedro. Pedro lá estava cheio, transbordando. Então vamos passar para a igreja também esse desejo, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos não importando com o nome de Jesus. E o Espírito Santo pode ter certeza de uma coisa: não importa com o número, mas sim com a proposta, com o desejo. Quando um homem decidiu que ele deveria ganhar a Escócia para Jesus, e a história conta que este homem ele começou a olhar e via que os bordéis estavam cheios, as pessoas estavam pecando. Ele começou a orar e dizer: Jesus, dai-me a Escócia, eu preciso ganhar esses homens para Cristo. E Jesus lhe deu um sermão chamado O Pecador, na mão de um Deus irado. E quando ele pregava esse sermão, as pessoas de joelho, chorando, arrependiam-se a Cristo. Eu quero dizer uma coisa: que o Senhor precisa de um só, e Ele pode fazer grandes coisas. Ele depende só de um coração aberto, de um coração quebrantado, de uma vontade, de um desejo. Ele precisa de mim, de você, com coragem, com vontade, para realizar a sua obra. Estenda suas mãos aos céus, oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiro queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse despertar em nossa vida, por esse anunciar, pelo Teu Espírito Santo se mover, ó Pai, ó Deus, para nos trazer